Bom dia com Jesus. Tem dia que a gente amanhece assim um tanto indisposto, né? Quando qualquer coisa afeta o nosso organismo e então parece que a saúde fica decadente e a gente fica indisposto. Mas somos guiados pelo Espírito de Deus, né? Às vezes a carne diz, hoje eu não vou não. Estou cansada, estou dorida, está fazendo frio, chovendo, mas o Espírito diz, você vai sim, porque sou eu quem mando nesta casa. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler começando com o versículo 15. Para nós continuarmos meditando na mensagem arrebatamento, vamos continuar pensando, não é? Em nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares. Não é uma história fictícia, porém isso é o assim diz o Senhor. Cumprimentamos nossos irmãos que estão através da internet. Desejamos que o Senhor Deus conceda a cada um uma bênção especial. E eu quero que você esteja atento. Segure isso no seu coração. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Grande Deus, nós agradecemos de coração por este novo dia, esta nova manhã, quando o Senhor tem nos despertado com saúde e com esta fé, com essa esperança de que num destes dias, numa destas manhãs, o Senhor virá. E obrigado pelo Senhor ter nos trazido em sua casa. E agora queremos dizer-lhe, estamos todos na sua presença, para ouvirmos, para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós, desde antes da fundação do mundo. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, as nossas muitas negligências. E ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos em nossa incredulidade. Tira-nos do comodismo. Te pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura que temos feito em sua santa e bendita palavra. E que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, não é?
se houver algum bloqueio, que ele possa desbloquear, né, o caminho, a via pela qual a sua palavra deve penetrar em nosso coração e alimentar a nossa alma. Amém. Eu falei sobre a indisposição, mas eu não estou indisposto, não. Eu estou bastante disposto. Porque somos filhos do Rei, não é? Graças a Deus, somos herdeiros de todas as coisas, e principalmente a vida eterna. Nós, como filhos de Deus, como cristãos, não morreremos. Acabamos de ouvir o profeta dizendo para nós que nós simplesmente mudamos de endereço, não é? Saímos desse corpo pecaminoso, doentio, não é? Cheio de dores e problemas, e ai para todo lado, né? E entraremos num corpo novinho, né? Estaremos ali todos aparentando 18, 20 anos, né? Todos jovens outra vez, para nunca mais envelhecer, né? Meu Deus! Parece um sonho, não é? Parece um sonho, mas isso é a realidade, repito, é o assim diz o Senhor. Amém. Estejamos firmes e convictos, e nós estamos de posse disto. Então, amados, sejamos espirituais, tenhamos Deus em nosso coração, tenhamos o Espírito Santo, e, quando estiver em seu alcance, fale das coisas boas, pense nas boas coisas, não é? E fale menos em doença, fale mais em saúde, não é? Fale mais em saúde, porque nós temos aprendido que a doença vem do diabo. O profeta diz que cada doença é um demônio. Então não fale muito nele, não. Não é isso? Não dê muita chance para ele. Porque se nós estamos falando nele, então ele fica todo gaizeiro, né? Fica todo gaizeiro e se aproxima de nós, quer ficar ao nosso lado mesmo, né? Mas vamos falar das boas coisas. Ainda que esteja enfermo, doente ou quê, mas olha, eu sou herdeiro da vida eterna. E a morte não pode fazer nada comigo a não ser me transportar deste para o outro lado, né? Veja que o profeta usou uma expressão dizendo que Deus atrelou a morte. Veja bem, atrelou a morte em uma carruagem, né? Uma carroça puxada com boi ou com burro, né? E o que a morte pode fazer é nos transportar, não é? Deste lado para o outro, transportar-nos desta vida para os braços do nosso Deus. Então sejamos pessoas espirituais, tenhamos Deus em nosso coração. Não adianta termos muitas coisinhas nesta vida. Não adianta, porque tudo vai ficar aqui. Tudo que nós possuímos nessa vida terrestre é simplesmente para nós vivermos aqui, temos conforto enquanto nós passamos nossos dias aqui. Mas você não vai levar nada destas coisas, ninguém vai levar. É isso verdade? Meu Deus. Então, amados, não adianta ter uma casa boa, né? Cheia de tantas pompas, ter um carro bom, um carro novo e essas coisas todas, né? Isso é muito bom para nós vivermos aqui. Usarmos deste conforto que Deus está nos dando para vivermos aqui na terra, mas ninguém vai levar nada. E tudo vai ficar aqui. O profeta diz na mensagem o sinal, no parágrafo 3, eu não vou ler para nós não tomarmos muito tempo, não é? Mas ele disse assim, olha que não adianta quão prósperos chegamos a ser nesta vida,
o tanto de conhecimento que temos, e etc, e etc. Sem Cristo, perderemos tudo. Então ele diz, se Cristo é o principal, então, se ele é tudo isso, nós seríamos as pessoas mais negligentes se não o aceitássemos. E não somente aceitá-lo, mas preservá-lo, estimá-lo, amá-lo. Amém. É isso. Ele quer ser o nosso companheiro, o nosso amigo. E então o profeta diz, tal como você vai ao médico, faz uma consulta e o médico te dá a receita e você vai na farmácia, compra o medicamento e chega em casa, coloca o medicamento lá na prateleira. Não. Você tem que usar o medicamento e usar somente da maneira que o médico ordenou. Porque em poucos minutos de diferença pode causar uma grande diferença na sua saúde. E como não sabemos nós que em poucos minutos, sem nossa negligência, poderemos perder o nosso arrebatamento. Poderemos perder de estarmos ali na ceia das bodas do Cordeiro. Poderemos perder a oportunidade de fazer parte na primeira ressurreição. A Bíblia diz que aqueles que fizerem parte na primeira ressurreição, de maneira nenhuma, sofrerão o dano da segunda morte. Você estará seguro para viver eternamente. E agora, vamos lembrar que nós estamos de posse disto. Olha, eu estava pensando assim, corremos muito atrás da nossa saúde física, né? Às vezes nós mesmos a jogamos fora. Nós somos muito negligentes, é verdade, negligentes em todos os pontos. Tanto no lado espiritual como no lado físico. Comemos fora de hora, coisa que sabemos que não deveríamos comer naquele momento, a gente come, né? E, meu Deus do céu, quantas coisas mais. Come bebendo líquido, né? Pastor Joaquim disse que é porco que come bebendo lavagem, né? Sabendo que isso aí estorva a digestão, mas não, é tão bom um guaranazinho, né? Um copinho de guaraná, desce bem, uma coquinha, né, irmão Dionísio? Desce bem para empurrar uma costelinha gorda. Mas sabemos que, meu Deus do céu, então é negligência da gente. Depois, quando perde a saúde, aí corre atrás. Então eu estava pensando, não adianta nem mesmo ter muita saúde. Porque isso não é tudo. O profeta diz que há uma sombra negra diante de nós, chamada morte. E cada vez que nosso coração bate, nós damos um passo para mais perto dela. E um dia ele dará a última batida e nós entraremos. Então o melhor é ter seguro de vida eterna. E esse seguro nos é dado através da palavra. Amém. E a Bíblia é a nossa apólice. E quando Deus tem nos dado o binóculo, né, para lermos a Bíblia, que coisa boa, né? Que coisa boa. Mas nós paramos aqui no parágrafo 81 da mensagem O Arrebatamento, parágrafo 80. Vamos começar aqui no 81. Não sei se nós vamos muito longe, né? Dá vontade de falar para o dirigente, canta só um hino, rapaz, e faz uma oração curta, não fica aí ensacando, não, né? Dá-nos tempo aí, mas o meu tempo também é limitado, né? Então não adianta, o negócio é ter calma mesmo. Então o profeta diz para nós, o arrebatamento é só. Este arrebatamento
acerca do qual estamos falando é só para a noiva. É só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia disse: e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento. E se não há um arrebatamento, amigos, onde estamos, o que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. Amém. A Bíblia diz que haverá. Então, assim sendo, as pessoas creiam ou deixem de crer, vai acontecer. Porque a nossa incredulidade não vai impedir os planos de Deus. Então, amados, é somente a noiva que será arrebatada. E esta igreja chamada noiva é porque ela é um povo especial. É Deus selecionando um grupo de pessoas. Olha, Tito, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho para nós lermos. Parece que eu havia marcado tudo aqui, agora não aparece mais. Aqui está, Tito capítulo 2. No versículo 14, a Bíblia fala que ele vem para um povo especial, zeloso e de boas obras. Vamos começar a leitura aqui no versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado. Graça, favor imerecido. Se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Mas nem todos serão salvos. Porque nem todos reconhecerão a graça, nem todos a aceitarão. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Amém. Valorizando a vida, valorizando a conduta de ser um ser humano, de ser um homem, de ser uma mulher, de ser um cavalheiro, ser uma dama. Meu Deus! Ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Olha, Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus, veja, sobre os homens que trocaram, não é, a verdade de Deus em impiedade. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são as 3 armas terrivelmente usadas nas mãos do nosso inimigo, que é Satanás, e é difícil de se livrar delas. Concupiscência dos olhos. Há até um provérbio que diz que aquilo que o olho não vê, o coração não deseja. Concupiscência da carne. Meu Deus. E a soberba da vida. O homem pensa que ele é alguma coisa. Eu vou, eu faço, eu sei. Você vai coisa nenhuma, você faz coisa nenhuma, você sabe nada. Se somos o que somos, é pela graça de Deus. Valorizemos-nos. Vamos dar mais valor pelo que Deus tem feito por nós. Vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus
e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para remir-nos, ou para remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém. Deus continue abençoando nossos irmãos lá em Ubiratã, não é? Que estão em conexão conosco. Eu ontem dei uma nota lá no Caratuva dizendo, olha, não percam a escola de amanhã, que Deus tem muita coisa boa para nós. Falar sobre o arrebatamento, né? É o que nós estamos aguardando, estamos esperando. Nós temos sido convidados, né, para fazer parte desta grande festa. Amém. E nós temos aceitado o convite. Não arrumamos nenhuma escusa, melhor dizendo. Não compramos boi, não compramos campo e também não casamos, né? Aceitamos de coração. Muito bem. Então, continuando aqui, o arrebatamento é só para a noiva. Meu Deus. Efésios capítulo 1, a Bíblia nos mostra que Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo. E esse é o povo que faz parte desta noiva, que será arrebatada. Aos Efésios, capítulo 1, se eu encontrasse rapidinho aqui, nós iríamos ler. Porque muitas pessoas acham que não tem eleição, não tem... Ora, se cremos que Deus é um Deus onisciente, se cremos que Ele conhece o fim desde o princípio, por que Ele não podia eleger, escolher, não é? Desde antes da fundação do mundo? Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Quem sabe nós vamos um dia pensar, meditar sobre a eleição. Então, amados, é para esse povo especial, não é, que Jesus está voltando. Agora, vamos lembrar que o Senhor Jesus disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas você tem que ter fé, porque ainda que sejam poucos escolhidos, você tem que crer que você é um dos tais. Que você foi eleito, que você foi predestinado, que você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, cada um tem que crer em sua eleição, tem que crer em seu arrebatamento. Muito bem. Agora, prosseguindo aqui no parágrafo 82, a própria palavra igreja significa chamada a sair. A própria palavra igreja significa chamado para fora, chamado ou chamada a sair. E como Moisés chamou uma nação de uma nação,
tirou a nação de Israel de dentro da nação dos egípcios. Chamou uma nação de uma nação. O Espírito Santo está chamando uma noiva, quer dizer, tirando uma igreja de uma igreja, escolhendo um povo. O Espírito Santo foi lá na igreja que você congregava, ainda que fosse por tradição dos seus pais. Mas você tinha aquela fezinha, aquela fé religiosa. Então o Espírito Santo foi lá e disse, não, você é um dos escolhidos, vem para cá. E às vezes nós ainda ficamos, como que dizemos aí, fazendo bira, não é? Embirrando, não querendo ir. Mas ele enganchou essa corrente da vida eterna, não é? No nosso coração e nos arrastou para fora do mundo, inclusive o mundo religioso. Aleluia. Aí a gente fica pensando um guincho, né? Arrastando um foquinho lá daquele abismo onde ele caiu, né? Meu Jesus. É justamente isso que Deus tem feito conosco. Então veja, uma igreja de uma igreja, membros de uma denominação, compondo uma noiva. Amém? Então, o Espírito Santo foi lá na igreja onde eu estava, meu Deus. Aproximadamente os 200 membros. Quando eu comecei a ouvir o programa Fé para Vencer, saudade daquele tempo, né? A gente nem comia direito. Às vezes ia almoçar na hora do programa para ganhar tempo. O programa era 10h30. E começava a comer, ouvindo o programa. E a palavra descia no coração da gente. Você começava a chorar e perdia o apetite. Deus está vindo ao nosso encontro. Que coisa boa, né? Somente Deus pode fazer isto. Membros de toda a denominação compondo uma noiva, a árvore noiva. O profeta pregou uma mensagem intitulada A Árvore Noiva. A noiva é aquela que estará no arrebatamento. Isso somente, nada além da noiva. Os eleitos conhecidos de antemão por Deus, desde o princípio, os gênesis espirituais do Pai. Amém. Você não se sente feliz? Você não se sente regozijoso, ou digamos assim, religioso? Não dá vontade de dar um glória a Deus, um amém bem forte? Meu Deus. O profeta diz, vamos parar aqui só um minuto. Mas que minuto delicioso. Ele disse, eu fico nervoso pensando que vou segurá-los por muito tempo, né? Vou segurá-los por demasiado tempo. Ele fica nervoso, né? Manda parar o relógio ali. Porém, note, veja, cada um de vocês, prestemos bastante atenção e veja se isso pode ajudar a sua fé. Cada um de vocês, você sabe, anos antes que tivesse nascido, anos antes que você tivesse nascido, você estava em seu pai como um gene. Você estava nos lombos de seu pai. Desde quando ele tinha 18 anos. O profeta está dizendo, você estava em seu pai como um gene. A congregação diz, amém. Isso quer dizer, assim seja, não é? Isso mesmo.
um gene, uma semente estava em seu pai. Vem do sexo masculino, não do feminino, está vendo? O feminino fornece o óvulo, um campo de cultivo. Porém, o germe vem do... Agora, escute, em meu pai. O profeta deu uma gaguejada aqui, não é? Então, o germe vem do pai, que é o masculino. O meu filho sentado aqui, falando de Billy Paul, quando eu tinha 16 anos de idade, meu filho estava em mim. O filho estava no pai. Eu não o conhecia, porém ele estava ali. Agora, através de um campo de cultivo, através do santo matrimônio, que é o casamento, ele se tornou conforme minha imagem. Nasceu aquele bebê, não é isso? Como se diz, cara e focinho conforme o pai, né? A gente vê muito falar isso aí, é muito parecido. Conforme a minha imagem. E eu o conheço. Até então não o conhecia, porém agora eu o conheço. Eu posso ter companheirismo com ele. E ele veio ele veio exatamente no tempo, quando era o tempo certo, determinado pelo próprio Deus. Nós devemos muitas graças ao Senhor por Ele ter permitido nós vivermos aqui nesta terra, essa vida terrestre, nessa última era da igreja, para ouvirmos e recebermos a mensagem do Elias, a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora isso não faz diferença com aqueles que dormiram lá no começo da era. Eles simplesmente deitaram para dormir, como ontem à noite, e estão dormindo. É um sono profundo. Meu Deus. E ainda que passe 1000 anos, mas na ressurreição é como amanhecer o dia. Chegou amanhã, um novo dia, e a gente desperta e estará ali. Então, amados, aprove a Deus que nós estivéssemos aqui nessa última era da igreja, no finalzinho dela, quando o mundo estaria aí nessa grande confusão religiosa, porém Deus veio e fez a sua obra. O Espírito Santo foi lá, não respeitou nenhuma barreira denominacional. O profeta disse: as águas transbordaram, e agora os patinhos podem nadarem juntos. Amém. Graças a Deus por isso. Através de um campo de cultivo, através do santo matrimônio, ele se tornou conforme minha imagem, e eu o conheço. E eu posso ter companheirismo com ele. É assim também com Deus. Ele veio exatamente no tempo, quando era o tempo certo. Agora, assim esteve você. Se você tem vida eterna, se você é herdeiro da vida eterna, o que você é, o que nós somos, porque Deus não comete erros, Deus não comete enganos, não é? Em meio a milhões e milhões, o profeta diz: veja os milhões que poderiam ter sido salvos, porém salvou a mim e a você. Amém. Repito, lá onde eu estava, uma igreja de aproximadamente 200 membros,
mas o Espírito Santo enganchou essa corrente de vida eterna no meu coração e me tirou para fora de lá. Quantas pessoas boas ficaram lá? Quantas pessoas boas estão aí nessas denominações? É verdade, mas graça é favor imerecido. Amém. Falemos da graça e glorifiquemos o nome do nosso Deus. Então, se você tem vida eterna, você foi um em Deus antes mesmo que houvesse um mundo. Amém. Nós estávamos na mente de Deus, na presciência de Deus. Antes mesmo que houvesse um mundo. Você é uma parte, você é um filho de Deus. Você é um atributo de Deus. E ele sabia a exata era em que você viria. Amém. Tudo está exatamente cronometrado pelo próprio Deus. Amém. Ele o predestinou para essa era, para ocupar esse lugar. E ninguém mais poderia ocupá-lo. O profeta diz, você está na economia de Deus e ninguém pode tomar o seu lugar. O seu lugar é seu lugar mesmo. Amém. Então ele diz, você está na economia de Deus. Ninguém poderia ocupá-lo. Não importa quantas personificações e coisas tais. Você tem de estar ali, porque ele sabia que você estaria ali. Amém. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Deitamos e dormimos tranquilos, falando as boas coisas, glorificando o nome do Senhor. Não importa que venha ou que vá. Não importa. Somos filhos do Rei. Aleluia. Que coisa, né? Não importa quantas personificações e coisas tais. Você tem de estar ali porque ele sabia que você estaria ali. Agora você está manifestado. Agora você pode ter companheirismo com ele. É isto que ele quer. Ter companheirismo conosco. Ter companheirismo comigo, ter companheirismo com você. Ora, não vamos colocar nada para tomar o lugar dele, ocupar o lugar dele. Vamos dar um lugarzinho para ele, não é? E somente para ele em nosso coração. Amém. Agora você pode ter companheirismo com ele, e é isso que ele quer. Ele está anelando companheirismo. Ele deseja ser amado. Ele deseja ser adorado. Ele deseja ser reverenciado. Amém. Agora, se sua vida não esteve sempre como um atributo de Deus, você é só um imitador do cristianismo. Está vendo? Haverá milhões de bilhões deles. Eles serão apenas imitadores do cristianismo. Agora, amados, uma prova, uma evidência de que nós estávamos em Deus e que Ele deixou que nós viéssemos à terra justamente nesta hora, é porque nós cremos em Sua palavra. Nós cremos na mensagem da hora, porque a mensagem da hora é a restauração da Bíblia Sagrada. É a restauração da doutrina apostólica. É a restauração de tudo aquilo que a igreja primitiva tinha e as denominações no decorrer do tempo ou dos tempos foram deixando para trás.
diminuindo, tirando a palavra e acrescentando credos, doutrinas e ensinamentos de homens. Então, irmão Branham disse, a prova que você tem o Espírito Santo é quando você crê na mensagem da hora. Amém. A palavra é inspirada, inclusive ela é Cristo, ela é o Espírito Santo. Agora, como pode uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo e negar a própria palavra do Espírito Santo? Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. E não queres vir a mim para teres vida? Se não pode crer em mim, creia pelo menos nas obras que eu faço. Em outras palavras. Então, amados, não queira você, não queremos nós sermos apenas um imitador do cristianismo. Sejamos cristãos genuínos, verdadeiros. Olha, a Bíblia diz que Deus não deixa vir uma tribulação, uma prova, algo maior do que aquilo que nós podemos suportar. Antes, com aquela prova, Deus dará também um escape. Ele é o Todo-Poderoso. O irmão Branham disse, eu fiz um comentário, ou melhor, um comentário que eu fiz recentemente. Eu estava observando o irmão Demos Sacarian ali, quando estavam fazendo hibridação de gado. O irmão Branham era um homem bastante espiritual. Com efeito, não é? Muita gente pensava que ele era Cristo mesmo, né? Veja que qualquer coisa onde o irmão Branham estava, caçando ou pescando, ele gozava da presença de Deus e em cada coisa ele tirava um exemplo. Então eles estavam fazendo essa hibridação de gado. O profeta disse, observando os tubos de ensaio e assim por diante, sendo coletados pelos doutores e observando estas coisas. Na emissão literal do macho, há em torno de 1 milhão de germes que saem do macho em cada vez. 1 milhão de germes. Em torno de 1 milhão de óvulos que vêm da fêmea ao mesmo tempo. Porém, você sabia que em todos aqueles pequenos germes, movendo-se continuamente, 1 milhão deles, só há um deles ordenado à vida? E há só um óvulo fértil? Meu Deus! Como Deus faz as coisas, não é? 1 milhão de genes, 1 milhão de óvulos, porém, veja, o profeta diz só um deles, não é? Só um óvulo daquele que é fértil. Então, aquele pequeno germe arrastando-se, passa por cada um daqueles outros pequenos germes, bem por cima de cada um daqueles pequenos germes, parecendo-se exatamente como ele. E vem por cima desse, vem aqui, eu posso ver a cena, né? E encontra aquele óvulo fértil e entra nele. E então todos os demais morrem. Ora, fala-se em nascimento virginal, falando do nascimento de Jesus, não é? Que mistério foi aquilo?
O Espírito Santo fez sombra sobre ela, não é isso? E ela concebeu. Mas o profeta lhes fala sobre nascimento virginal? Oh, não. Não é mistério nem a metade de um nascimento físico. Dá para entender? O profeta está dizendo que o nascimento físico é um mistério maior do que o nascimento virginal. Porque em milhões, 1 milhão daqueles genes, e 1 milhão daqueles óvulos, e só um deles é fertilizado. Só um daqueles genes vive, os demais todos morrem. Então o profeta está dizendo, fala-se em nascimento virginal, não é misterioso nem a metade de um nascimento físico, como é preordenado, predestinado por Deus. Amém. Então você era um desse 1 milhão de genes, né? Que veio de seu pai. E em meio a 1 milhão de óvulos que veio de sua mãe, porém você venceu todos os demais. E alcançou aquele óvulo fértil, e ele foi fecundado, e você está aqui. Amém. Meu Deus. Isso é para quem tem um profeta. Isso é para quem tem um profeta. Quem não tem, chupa o dedo que nem palito, né? Mas damos graças a Deus por Ele ter nos dado isso. Agora, no princípio, bem lá no passado, muitos anos atrás, antes que houvesse começado um tempo, se você é um cristão nascido de novo esta noite, ele estava pregando à noite, você estava em Deus então, seu Pai. É por isso, quando você entra nesta vida aqui e professa o cristianismo, bem, tudo dando errado. Aqui não é o céu. Aqui é uma fornalha de fogo ardente. Aqui é lugar de teste. Então, veja bem. Por isso, quando você entra nesta vida aqui e professa o cristianismo, bem, tudo está dando errado. E você se perguntava, por que era isto? E tudo isto? Isto você se perguntava a respeito. Porém, um dia, algo tocou-lhe. Que foi isso? Aquela vida que estava ali embaixo, desde o princípio. É isto. A água da palavra molhou aquela semente, e aquela sementinha veio à tona, veio à vida. Amém. Graças a Deus, não é? Graças a Deus por isso. Porém, um dia algo tocou-lhe, que foi isso? Aquela vida que estava ali embaixo, desde o princípio. Como o meu pequeno relato acerca da águia, encontrando a sua mãe, encontrando a águia. Vocês me ouviram pregar sobre isso, como aquela águiazinha foi chocada sob uma galinha, porém ela, os seus hábitos, ao tentar alimentar aqueles frangos, a águiazinha não conseguia engolir isso, porque ela não era um frango para começar. Frango tem uma natureza, e a águiazinha tem outra natureza. A águia se alimenta de carne fresca,
Porém, o frango come tudo que ele encontra pela frente. E ainda muita gente gosta de carne de frango, né? E é bom mesmo, né? Né, irmão Dionísio? Meu Deus. Então, veja bem, aquilo não era da natureza da águiazinha, né? Ainda assim, ela estava no cercado com os frangos e seguia a galinha. Porém, ela ciscava no curral e coisas tais, e a águiazinha não podia suportar isto. Porém, toda vez que ela cacarejava e tudo mais, todos os franguinhos iam. Assim ia ela também. A galinha ciscava lá, eu fico observando essas coisas lá na chácara. E aí, quando ela encontra um bichinho ali, ela chama os pintainhos. Croca, mas pintainho vai que... Quando ele está já mais grandinho assim, ele já abre a asinha, já voa. A águiazinha, coitadinha, vinha na traseira, né? Tinha que comer aquelas coisas para não morrer de fome. Meu Deus. Opa. Vamos terminar já, irmãos. Todos os franguinhos iam, assim ia ela também. Porém, um dia, a sua mãe sabia que tinha posto 2 ovos. Não 1, 2. Tinha de haver outro em algum lugar. E ela foi procurá-lo, voando em derredor, circundando. E finalmente ela veio sobre o curral, e ela encontrou seu filhotinho e gritou para ele. Era uma voz que ele compreendeu, que aquela era a coisa que se enquadrava. Amém. Aquilo era o que ele estava procurando, veja. E ele compreendeu então que não era um frango, ele era uma águia. E é dessa maneira, todo cristão nascido de novo, quando você vem, não importa a quantas denominações você se uniu, quantos nomes, você pôs seu nome nos livros e coisas tais. Quando essa palavra genuína de Deus é vindicada e demonstrada ser a verdade perante você assim, você compreende que é uma águia na mesma hora. Amém. Porque tudo está cacarejando. Porque tudo este cacarejo da galinha, una-se a isto, una-se àquilo, e vá nessa direção e naquela direção, é bobagem. É um genuíno acrescentar palavra a palavra. E quando um germe entra no ventre da fêmea, ela não toma, você não se tornou um germe humano do seu pai. Você não se tornou um germe humano do seu pai. E então a próxima coisa, você se torna um germe de um cão, ou na próxima de um gato, e a próxima de um frango. Foi tudo um germe humano. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo. Ele foi a palavra, e a noiva terá de ser a palavra. Amém. Palavra acrescentada à palavra, acrescenta a palavra. Deixa eu voltar aqui. Ele foi a palavra, e a noiva terá de ser a palavra. Palavra acrescentada à palavra, acrescentada à palavra, ele repete. A justificação de Lutero, a santificação de Wesley, o batismo pentecostal do Espírito Santo, a restauração dos dons e todo o restante acompanham isto. Está vendo? Tem de ser palavra em cima da palavra, germe em cima de germe, vida em cima de vida.
para apresentar a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora lembre-se, você era um atributo. Um atributo é um pensamento. Estávamos na mente de Deus. Meus amados, eu desejo que o Espírito Santo vivifique isso em cada coração. E isso vai estimular a sua fé. Isso vai fazer com que você vai deixar essas coisinhas banais para trás. Vai passar por cima de tudo isso. E isso vai fazer com que você possa governar melhor até mesmo o seu temperamento. Porque a verdade é que o ser humano se acostuma com as coisas, depois se acomoda e aí, de repente, esquece até que é um cristão. O irmão Branham disse que às vezes nosso espírito fica tão rebelde. Então, amados, que isso traz cada um de nós, não é? A um avivamento espiritual. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, deste primeiro dia, quando o Senhor tem nos trazido à tua casa e temos passado estes poucos minutos aqui, sendo ensinado pelo próprio Deus, como tua palavra diz, e todos serão ensinados por Deus. Obrigado, Pai, pela mensagem desse tempo do entardecer. Obrigado pelo mensageiro que o Senhor usou. Obrigado, Pai, pela maneira como o Senhor o dirigiu para armazenar estes alimentos espirituais. E agora rogamos, ajude-nos a viver estas coisas. Ajude-nos a viver em companheirismo com o Senhor, porque naquela grande hora, que será num abrir e fechar de olhos, nós queremos estar unidos com o Senhor. Sê conosco, Pai, no restante deste dia, os trabalhos que se seguem ali em Iretama, lá em Pitanga, com os teus filhos. Leva-nos por essas estradas perigosas, livrando-nos de todos os males, e usa-nos em tuas mãos, ó Pai, para todos os afazeres no trabalho do Senhor. Oramos pedindo estas bênçãos e somos agradecidos por esta manhã, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém.